Olá a todas, olá a todos. Nessa semana a gente falou muito de compaixão e hoje a gente vai falar do ápice da compaixão. E o ápice da compaixão é o relacionamento. Porque no relacionamento você não apenas cria um espaço para outra pessoa em você, como você sustenta isso. Todos nós, a gente é capaz de atos de compaixão. Então a gente vê alguém que a gente pode ajudar, a gente vê um bem que a gente pode fazer, e isso já é maravilhoso. Tanto a gente acredita que isso é maravilhoso, que a gente falou muito desses atos de compaixão durante a semana. Agora, como é que é sustentar essa compaixão? Quando a gente fala de relacionamento, é disso que a gente está falando. E a gente está nesse estado sustentado de relação, ou seja, o tempo inteiro a gente está mantendo um espaço para o outro em nós. Óbvio, não é sempre que a gente consegue isso com qualquer pessoa. É mais comum que a gente consiga isso com algumas pessoas, em algumas circunstâncias. E com as outras a gente vai tentando. Muitas vezes a gente consegue abrir um espaço para a pessoa em nós, mas a gente percebe que a pessoa não tem escuta, e tudo bem. É isso que vai dar para a gente levar na relação com ela. Mas é tão lindo quando a gente consegue ser leal, fiel a um relacionamento. E curiosamente, isso é algo que a gente só consegue quando a gente é leal, quando a gente é fiel a nós mesmos, quando a gente é íntegro. Uma vez uma amiga falou para mim algo muito bonito. Ela falou: Felipe, olha só, relacionamento é como entrar numa floresta. A gente entra junto. Você não pode deixar o outro sozinho e sair do nada, ou esse sair do nada, não estou falando necessariamente de terminar a relação, mas às vezes você está num jantar com a pessoa amada, mas você simplesmente não está lá. Então você deixou a pessoa sozinha na selva. Às vezes a pessoa precisa de você e você não pode ou não consegue, mas não é o ideal deixar a pessoa sozinha na selva. Quando a gente vai caminhar na selva junto com alguém, ombro a ombro, com alguém que a gente respeita, com alguém que a gente diz amar, a gente não pode deixar a pessoa sozinho na selva. A gente precisa ter sempre, não só em mente, mas no coração, na alma, que a gente está junto. Be-Yahad. Então, hoje, quando a gente vai fazer um exercício de Yesod Shebe Tiferet, o fundamento em Tiferet, que a gente já falou que, né, a gente pode entender Tiferet como harmonia, como beleza, e a gente está se dedicando esse ano muito para falar de Tiferet como compaixão. O ápice da compaixão é o relacionamento. Eu tenho um amigo, a gente se conheceu num aniversário meu lá no Kotel, em Jerusalém, no muro. E aí foi uma amizade instantânea, assim, a gente ficou muito próximo, muito rápido. E depois de alguns dias de relacionamento, ele falou: Pinchas, Judaism is not a religion, Judaism is a relationship. Pinchas, o judaísmo não é uma religião. O judaísmo é um relacionamento. Certa vez um dos meus melhores amigos, uma das pessoas que eu mais amo e mais admiro, assim, mesmo, eu aprendi muita coisa com ele. Ele é um cara que tem seu amor pelo judaísmo, ele é judeu, às vezes vai na sinagoga, tal, mas ele não é um cara que optou por ser religioso ou por estudar profundamente a religião. Ainda assim, é uma das pessoas mais elevadas que eu conheço, né? E um dia ele perguntou para mim: mas por que você estuda tanta religião? Por que você estuda tanta Kabbalah? E eu falei: cara, na real é porque eu quero ser um pouquinho mais parecido com você que não estuda essas coisas. O que eu estava falando
é dessa profunda capacidade de relacionamento que meu amigo Dani tem, e que desde os meus 15 anos de idade, quando a gente se tornou amigo, eu percebo isso, eu vejo como ele trata os outros, eu vejo como ele leva com leveza os defeitos dos outros. Eu sempre achei ele muito elevado. Agora, olha que interessante, um amigo meu, num certo sentido pouco religioso, e um amigo meu, num certo sentido muito religioso, estão apontando para o mesmo lugar. O relacionamento. Parece que é a partir do relacionamento que eles optaram por viver a espiritualidade deles, quer isso tenha o frame de uma religião ou não. Pinchas, Judaism is not a religion, Judaism is a relationship. Pinchas, judaísmo, ele não é uma religião. Judaísmo, ele é um relacionamento. Então, com muita gratidão a esses meus amigos que se prestaram nessa vida a serem meus amigos e me ensinaram muitas coisas boas, e honrando esse dia em que a gente trabalha Yesod de Tiferet, a gente vai honrar os relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, é o seguinte, vocês estão vendo que atrás de mim tem uma planta. Eu posso estabelecer relação com essa planta? Sim, e eu não estou falando necessariamente de conversar com plantas, cantar para plantas, como muita gente faz. Simplesmente a hora que eu estou reconhecendo a existência dessa planta, contemplando a beleza dela, já estou estabelecendo uma relação. Eu posso subir essa subida aqui sem nem notar que tem a planta, e eu posso subir essa subida estabelecendo uma relação com a planta. Isso vai fazer a minha vida mais legal. Agora, aqui é uma planta, né? A gente fala de relacionamento sobretudo com seres humanos, embora vale para qualquer coisa. Então, vamos para os nossos exercícios, tendo em mente que o grande exercício de hoje é entender Yesod de Tiferet como o ápice da compaixão, como guardar um espaço para o outro em si, como entrar junto na mata escura, mas também sair junto da mata escura. Exercícios de Yesod de Tiferet com relação a Deus. Esse é tão legal, e se você depois quiser continuar essa prática, é ótima. Que é descobrir o seu caminho para ter alguma intimidade com Deus. Depois você vai aperfeiçoando. Então, como é que você se refere a Deus? Como você chama a Deus? Você topa ter uma conversa com Deus? Seja silenciosamente na sua mente, ou melhor ainda, se você puder verbalizar. Nesse sentido de verbalizar, é muito interessante uma prática que o Rav Nachman de Breslav popularizou, chamada Itbodedut. Você vai numa floresta, por exemplo, num bosque, e fala para as árvores. Simplesmente, abre seu coração. Mas o exercício em si é a gente abrir o nosso coração de alguma maneira para Deus. Uau! Isso traz uma tremenda intimidade. E segundo o Rav Nachman de Breslav, não existe nada mais... Eu não lembro exatamente a palavra que ele usa, mas é como se ele falasse, não tem nada mais íntegro, eu acho que essa é a palavra, não tem nada mais íntegro do que um coração partido. Exercícios de Yesod de Tiferet com relação aos outros. Uau, aqui é um prato cheio. Quando a gente estiver com outras pessoas, a gente ficar lá, estar lá, com presença, com qualidade, deixando um espaço interno em nós para a pessoa. Exercício de Yesod de Tiferet com relação a nós mesmos.
a gente consegue deixar um espaço interno para nós mesmos antes da gente se bombardear com as nossas críticas, com os nossos preconceitos, com os nossos acho que tinha que ser de outro jeito, com os nossos porque eu. Gente, lembrando, se inscrever aqui no canal, quem puder, isso ajuda o canal, curtir se você curtiu esse vídeo, compartilhar se você compartilhou, se você curtiu e acha que alguém pode se beneficiar. E lembrando que no dia 15 de maio a gente vai ter uma aula aberta, uma celebração de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, se inscreve no site cabalaemportuguês.com, C-A-B-A-L-A em português.com. Vou deixar daqui a pouco o link na descrição do vídeo. Te vejo amanhã. Até lá, forte abraço e shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.